Olá, olá, pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar mais uma questão sobre Microsoft PowerPoint. PowerPoint para nós, chegando aqui, cuja banca é VUNESP. Eu sou a professora Roseli e aqui é o nosso edital proposto pela VUNESP. Então, quando a gente pega um edital da VUNESP, que nós encontramos Microsoft PowerPoint, independente para nós da versão, hoje para nós, 2016, 2019, 365, a gente tem uma base, né, que foi aí estruturada pela Microsoft. Então, a gente não tem grandes diferenças. Veja, estrutura básica das apresentações. Então, falar de Microsoft PowerPoint é falar de apresentações. Elementos para nós importantes, porque a estrutura do PowerPoint ela é constituída por meio de slide, e nós temos muito forte nas provas, de uma forma geral, a presença da apresentação no geral. Ou seja, a edição desse arquivo, a inserção de dados, a formatação e logo a conclusão dessa estrutura, que é a sua apresentação. Então, é com base nessa apresentação que eu trago para vocês uma questão. Uma questão que foi proposta na Câmara Municipal de Potim, para nós em 2021, porém é uma questão que continua viva hoje nas provas de uma forma geral de concurso público, em especial da VUNESP. Então, veja, foi criada uma apresentação com 5 slides. Então, você, candidato, para quaisquer questões, começa fazendo leitura do enunciado e já ir marcando os elementos que são necessários para a resolução da questão. Então, aqui nós estamos em uma apresentação. Quantos slides tem essa apresentação? Então, nós temos lá 5 slides. Vamos fazer um desenho aqui, ó. Você faz um mais bonitinho aí no seu material, tudo bem? Então, 1, 2, 3 para nós, 4, 5 slides, tá bom? Você pode enumerar. Às vezes, a gente recebendo uma questão de Microsoft PowerPoint, é até interessante você ir montando um esquema que fica bem fácil de você entender. Terminou a leitura, você já crava a alternativa correta. Então, vamos lá. Criado no Microsoft PowerPoint, se você encontrar uma versão mais recente, também é uma questão válida, não muda a leitura e a interpretação da proposta da VUNESP. Aí ela fala para nós, configuração é padrão. O slide 3 é o único que está configurado como oculto. Então, veja, informação muito importante. Então, o slide 3, você pode selecionar, botão direito do mouse sobre ele, ocultar slide. Você pode, na sua própria estrutura, lá na guia apresentação de slide, também fazer a ação da ocultação de slide. Vamos lembrar que ocultar slide não é excluir slide. Ocultar slide significa esse slide não será apresentado. Ele faz parte da estrutura do meu arquivo, porém, na apresentação, ele não será visualizado. Quando a gente muda o modo de exibição, a gente tem a guia exibir, nós temos modos de exibição. Quando a gente muda modos de exibição, a gente coloca como classificação de slide, que é o modo de exibição, onde a gente visualiza os nossos slides em miniatura, a gente vai visualizar uma representação visual, que é um símbolo dizendo assim, visualmente, olha, esse slide ele está oculto, o que simboliza que quando você
apresentar o seu arquivo, esse slide não será visualizado. Essa é a interpretação de slide oculto. Muito bem. Considerando que o slide 3, ele está sendo apresentado no modo de apresentação. Então, veja, olha a nossa linha aqui de interpretação. O slide 3, ele foi para nós um slide o quê? Oculto. Qual que é a regra do slide oculto? Ele não ser o que para nós? Apresentado. Essa é a regra, esse é o padrão. Só que a VUNESP aqui no enunciado diz: o slide 3, ele está sendo apresentado. Assinale a alternativa que indica como foi possível. Por quê? Porque, diante da regra, ele não seria apresentado. Então, vamos lá. Analisando duas informações muito importantes que nós temos aqui. Na alternativa A gente tem uma presença da tecla F5. Na alternativa D, nós temos a presença das teclas Shift F5. Quando a gente pressiona a tecla F5 na estrutura do PowerPoint, significa que nós vamos iniciar a apresentação. Só que essa apresentação, ela vai ser iniciada a partir, para nós, do primeiro slide. Então, se eu pressionar F5, a apresentação, ela inicia a partir do primeiro slide. Se eu pressionar a tecla Enter, vai para o segundo. Se eu pressionar a tecla Enter, vai para o quarto slide. Se eu pressionar a tecla Enter de novo, vai para o quinto slide. Por quê? Porque o slide 3 não está visível, ele está oculto. Uma observação que eu deixo para você é o seguinte: se o primeiro slide estiver oculto e você pressionar a tecla F5, a apresentação iniciará no segundo slide, porque o primeiro slide ele está oculto. Então, bastante cuidado com essa informação. Ok? Vou repetir. F5, inicia a apresentação a partir do primeiro slide. Porém, se esse primeiro slide estiver oculto, iniciará a apresentação a partir do segundo slide, que não estará oculto. Então, observação. No nosso caso, o 3 está oculto. Então, se nós pressionarmos F5, a apresentação inicia no primeiro slide. Se eu pressionar Enter, vai para o segundo. Se eu pressionar Enter, vai para o quarto. Se eu pressionar Enter, vai para o quinto. Então, a ação da tecla F5 não permitirá iniciar a apresentação exibindo o slide de número 3. Então, a alternativa A diz: no modo de exibição normal, o usuário selecionou o slide 3 e pressionou a tecla F5 para iniciar o modo de apresentação. Então, para essa nossa alternativa, a apresentação ela iniciará no slide 1. Se o usuário pressionar Enter, ele vai mudando de slide, mas quando chegar no terceiro, ele não será apresentado. Então, a nossa alternativa A não responde à nossa questão. Alternativa B. A partir do modo de apresentação, posicionado no slide 2,
O usuário, ele pressionou a tecla Enter, foi o que eu disse para você aqui, olha, essa interpretação que a gente acabou de conversar aqui. Se eu pressionar o Enter estando no slide 2, ele irá para o slide 4, porque o 3 está oculto. Ou seja, a alternativa B também não apresentará o slide 3. Alternativa C. A partir do modo de apresentação, posicionar para o slide 2 e pressionar o Shift Enter. Ou seja, o Enter para nós é a ação de levar para o próximo slide e não será apresentado o slide 3, porque ele está oculto. Então, a C também não responde a nossa questão. D de dado. Nós temos aqui as teclas Shift mais F5. O Shift mais F5 iniciará a apresentação a partir, anote isso, hein? Tem várias questões nessa linha. A partir do slide ativo. Quem é o slide ativo? É o slide que está selecionado, certo? O F5 inicia a partir do primeiro slide. Se esse primeiro slide estiver oculto, vai para o próximo. Shift F5 inicia a apresentação a partir do slide ativo. E olha a observação. Mesmo se esse estiver o quê, Roseli? Oculto. Sério, sério, essa é a particularidade do uso dessa questão. Então, se eu, usuário, manter o slide 3 lá na minha tela de trabalho da estrutura do software, selecionado e pressionar Shift F5, mesmo esse slide estando oculto, ele será o slide o quê? Ativo. E será apresentado. Então, o que nós temos aqui? No modo de exibição normal, o usuário selecionou o slide 3. Então, essa ação, o que ele torna? Ele torna, olha, o slide 3 o que para nós? Ativo. Tornou o slide 3 ativo, pressionou Shift F5, o slide 3, vamos lá no enunciado, ele estará sendo apresentado. Então, para nós, veja, a alternativa D de dado responde a nossa questão. Então, vou colocar aqui em cima, ó, a D para nós é a nossa alternativa correta. Por que não é a E? A partir do modo de apresentação, posicionado no slide 4, o usuário pressionou a tecla Backspace. A tecla Backspace, para nós, é a ação de voltar, ou seja, slide anterior. Só que quando ele pressiona o voltar, ó, ele está no slide 4. Então, ele vai voltar. Só que o 3, ele está oculto. Então, ele não vai voltar no 3. Ele vai ativar quem para nós? O slide 2. Então, olha, ele está aqui no 4. Se ele voltar, ele vai para onde? Ele vai para o 2, porque o 3 está oculto. Então, para nós, essa proposta que a questão nos pede, ela não, alternativa E, nos levaria
para a apresentação do slide 3. Como o enunciado mencionou, que o slide 3 ele está sendo apresentado. Como isso aconteceu? Então, a nossa alternativa é se despede, e o slide 3 está sendo apresentado. Por quê? Porque o slide 3 estava selecionado e foi pressionado o conjunto de teclas Shift F5, que permite iniciar a apresentação a partir do slide ativo, slide selecionado, mesmo que esse slide esteja oculto. Olha que questão genial para você colocar nos seus estudos. Eu sou professora Roseli, de informática, e estou aqui lhe acompanhando no seu processo de preparação para o seu cargo público, cujo edital consta Microsoft PowerPoint. Então, insere nos seus estudos ocultação de slide, juntamente com modo para nós de apresentação. Presença de teclas F5 e Shift F5. Me despeço de você e desejo a você bons estudos e nos encontramos logo mais em uma nova questão. Tchau!